igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência ou pelos desejos que há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, o amor. Porque se em vós abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que há estas coisas, em quem não há estas coisas, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vocação e a eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para tentar aqui nortear a nossa reflexão, eu vou sugerir aos irmãos um tema que vai poder nos esclarecer ou nos orientar nessa noite. Esse tema seria os efeitos resultantes de conhecer a Deus. Os efeitos resultantes de conhecer a Deus. Nesta noite, estarei aí compartilhando com os irmãos sobre esse tema, e note que a frase, ela enfatiza um efeito a partir de um acontecimento, que é justamente conhecer a Deus. Ou, em outras palavras, quando nós buscamos conhecer a Deus, isso surtirá em nossas vidas algum efeito. Em contrapartida, se deixarmos de conhecer a Deus, ou se deixarmos de buscar conhecer a Deus, nós também teremos efeito em nossas vidas. Então, o ponto que nós devemos enxergar aqui é que lado que nós estamos. Ou da nossa paralisia espiritual, ou de um lado ativo de buscar a Deus. E Pedro vai trazer bastante esse conceito para a igreja. E nós vamos entender, ao decorrer da explicação de Pedro, o que significa estar paralisado espiritualmente e o que significa ser um crente ativo. E dentro dessa dinâmica que nós vamos ver no texto, eu gostaria de responder duas perguntas, que é justamente qual é o motivo, qual é a essência que nós procuramos a Deus e quais são os efeitos dessa busca. Então são duas perguntas que eu tentarei responder para os irmãos até o final da nossa reflexão. Os irmãos notaram que o texto ele é um pouco longo, né? 11 versículos. E então eu tenho como objetivo tentar trazer a luz, né, para os irmãos, a luz dos versos, e também proporcionar uma leitura a fim de tentar conectar o texto, para que isso fique claro para as nossas mentes, né? E também possamos enxergar como Pedro, de forma muito inteligente, construiu o seu argumento. Tá bom, irmãos? Vamos lá, então, pensar já no texto. Como é de costume, irmãos, nós percebemos que as cartas, ou as epístolas que nós encontramos no texto bíblico,
é muito comum, na verdade, todas as cartas, elas contêm saudações com declarações intencionais. Isso é importante a gente pensar. Toda carta, os autores, eles fazem saudações com declarações intencionais. Isso é importante para a gente entender o resto da mensagem. Geralmente, e isso acontece aqui tanto em Pedro como nas outras cartas, geralmente são nesses primeiros versos que nós conseguimos captar a mensagem principal do autor. Geralmente é nesses primeiros versos que nós conseguimos enxergar a linha principal que vai nortear todo o restante da carta. E não é diferente, os irmãos vão perceber isso aqui na carta de Pedro. Então, isso é saudável para a gente pensar. Sempre nas saudações intencionais, os autores, eles mostram para nós qual é o objetivo aonde ele quer chegar. E olha que interessante, Pedro começa no verso 1, dizendo assim: Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. O autor, então, ele se identifica praticamente aí com um nome e com um codinome, vamos dizer assim. Ele diz aí que o seu nome é Simão, então ele se identifica com o seu nome natural, vamos dizer assim, o seu nome que tinha lá uma origem hebraica, que era o seu nome natural mesmo. Porém, ele não apenas fala que ele é Simão, mas ele fala que é Simão Pedro. Isso é interessante, irmãos, porque Pedro, ele traz um significado, ou a tradução literal seria pedra, mas mais do que isso, Pedro é uma identificação do autor que revela o chamado dele, a missão que o próprio Cristo o chamou para ser apóstolo. Então Pedro está mostrando para aquela comunidade e revelando não apenas o seu nome natural, mas aquilo para o qual ele foi chamado pelo próprio Cristo Jesus. E é interessante, irmãos, eu falei isso já para os irmãos, quando a gente pensa em Pedro, nós temos que pensar em Pedro como alguém extremamente culto, alguém extremamente rico, que ao invés de ter barquinhos, ele tinha embarcações, porque ele era um empresário, e ali ele teve que largar tudo em prol de um chamado. Ele entendeu o alto sublime chamado e deixou de lado muitas coisas para seguir Jesus. E mais do que isso, além dele ser um servo, além dele ser alguém chamado por Cristo, ele é um servo. A ideia de servo aí é alguém escravo. Então ele se identifica não apenas alguém que é alguém chamado, mas alguém escravo desse Messias. Se fôssemos resumir tudo isso aqui, ele diria mais ou menos assim: eu sou Pedro, aquele homem que foi chamado por Jesus, que por entender um alto chamado, um sublime chamado, deixou de lado muitas coisas, a fim de cumprir aquilo pelo qual eu fui chamado. E olha, isso significa que eu decidi me colocar debaixo do jugo de Jesus Cristo. Por isso eu sou um escravo. É isso que ele mostra para aqueles leitores. E após ele identificar, ele continua desenvolvendo o seu argumento. E ele continua de seguinte forma: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
Então, irmãos, após ele se identificar, ele se coloca juntamente com os outros irmãos em uma posição de privilégio na salvação de Cristo Jesus. Este povo aqui provavelmente é o mesmo povo lá da primeira carta que faziam morada ali na Ásia Menor. Então Pedro, juntamente com esse povo, ele se coloca como pessoas beneficiadas da salvação pela preciosa justiça de Deus e Salvador Jesus Cristo. E é importante deixar claro que a tradução correta, irmãos, nesse texto é: receberam fé igualmente preciosa. Algumas versões trazem alcançaram, como se fosse uma questão humana de alcançar a salvação. Mas não, aqui o mérito todo é colocado em Cristo Jesus, completamente nele. O ser humano aqui, ele é, nesse versículo, ele é um agente passivo que foi beneficiado pela graça de Cristo. Esse privilégio que nós temos, Pedro fala que é por dois motivos. O primeiro, porque isso foi outorgado por Deus. E o que significa ser outorgado por Deus? Significa que Deus, pela sua vontade, salvou o homem e deu a ele esse privilégio da salvação. E o segundo é que é concedido mediante não a justiça do homem, mas a justiça que encontramos em Cristo Jesus. Isso tem que ficar muito bem claro. Pedro deixou muito bem claro. A nossa salvação, o nosso privilégio da salvação, tem mérito exclusivamente em Cristo Jesus. No verso 2, ele continua falando: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, entendo eu que conhecimento de Deus é o conceito que vai guiar toda a carta de Pedro. De ponta a ponta, ele inicia a carta falando sobre conhecimento de Deus, e os irmãos perceberão que ele vai encerrar a carta falando sobre conhecer a Deus. E é por isso que hoje eu trouxe essa reflexão para os irmãos sobre conhecimento, os resultados que nós temos de conhecer a Deus. Então, quando ele fala para as pessoas ali, graça e paz vos sejam multiplicadas, é um pouco diferente que nós temos hoje. Hoje nós temos o costume de desejar as coisas para as pessoas, né? Mas a gente faz aí de modo bem automático. Então, geralmente, quando a gente pergunta se está tudo bem, na verdade, nem esse a gente quer saber mesmo, né? A gente só faz justamente porque a gente está acostumado a perguntar se está tudo bem. Infelizmente, nós criamos talvez essa cultura errônea. Mas Pedro não. Pedro aqui, ele deseja para o seu auditório um estado de espírito, expondo a eles a importância daquele povo buscar a Deus nesse mundo. E o que ele quer revelar, irmãos, e o que ele quer incentivar para essas pessoas, é que essas pessoas, por serem salvas, deveriam buscar conhecer a Deus. E na minha concepção, irmãos, conhecer a Deus não é somente estudar a Bíblia. Obviamente, isso também. Mas acredito que o conceito de Pedro é um homem ou um ser humano que começa e busca conhecimento do mundo, de ter percepção do mundo, independente de qual conhecimento seja, e a partir desse conhecimento revelado, ele consegue enxergar e se aproximar de Deus. Então, nós temos que pensar que a nossa vida, ela deve ser ativa para buscar o conhecimento desse mundo
E enquanto fazemos isso, nós conhecemos a Deus. Quer seja na nossa profissão, quer seja na nossa casa, quer seja nos nossos estudos, quer seja na leitura bíblica, nós exercemos tudo isso a fim de conhecer a Deus. E conhecer a Deus é o princípio básico para o exercício da piedade. Notaremos aí então, irmãos, que para alcançarmos esse estado de espírito, nós precisamos cultivar virtudes para chegar à abundância da obediência, tá bom? Então isso é um processo ativo, tanto um processo ativo como um processo progressivo, tá bom? E aí então no verso 3, Pedro, após saudar a igreja, ele começa efetivamente a defender aquilo que ele crê. Então ele diz assim: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. É importante a gente entender isso. Pedro começa aí então argumentando uma realidade do evangelho na vida dos homens que foram salvos. Ou em outras palavras, o autor diz que a situação dos salvos, sendo aí uma posição de privilégio, por quê, irmãos? Porque Deus, com todo o seu poder e sua sabedoria, ele proporcionou ao homem a capacidade e a habilidade de projetar ou de voltar a projetar a sua vida em Deus. Então, hoje nós temos condições de voltar os nossos olhos ao Altíssimo. Nós temos sim condições de compreender a vida e analisar as nossas ações a fim de exercer piedade. Por quê? Porque Cristo nos deu tudo o que era necessário. Pedro deixa muito bem claro que esta é uma certeza que nós temos. Quando nós pensamos no conceito de criação, nós entendemos que a ideia mais provável de imagem e semelhança, citada em Gênesis, tem a ver com projeção. Por quê, irmãos? Porque o homem, ele foi projetado então para viver olhando para Deus. Mas qual foi o problema? O problema é que o pecado trouxe uma deturpação desse conceito. Ao invés agora de o homem olhar para Deus, ele olha para os seus próprios desejos. Ele vive apenas para ele mesmo. Mas aqui há uma esperança. Pedro nos traz uma mensagem para a gente ficar alegre e confortante. Porque quando nós somos salvos, nós temos sim a possibilidade de negar a si mesmo e de cultivar virtudes para a glória de Deus. É isso que deveria alegrar o coração. E é essa verdade que nós deveríamos nos apegar durante a nossa vida. A fé que nós alcançamos, irmãos, pela preciosa graça e justiça de Jesus Cristo, nos capacita a viver para Ele durante a nossa peregrinação nessa terra. O problema é que nós devemos refletir na nossa vida. Nós temos que pensar se essa realmente é a motivação mais nobre e sublime que habita na minha vida. Será que isso tem nos motivado a viver projetado piedosamente na presença de Deus? Quando tratamos de conhecimento, assim como eu, talvez o irmão
esteja numa situação hoje, aonde muito tempo não existe desenvolvimento para conhecer a Deus. Talvez a vida se tornou tão monótona que a gente faz todo dia a mesma coisa, que parece que a nossa cabeça está tão atrofiada que nós não conhecemos mais a Deus. Parece que nós temos um campo, um conhecimento tão grande nesse mundo, mas... Eu vou trocar o microfone. Continuando aqui, som, teste, som, aí. Continuando aqui então, irmãos, a nossa reflexão, nós temos que pensar que muitas vezes a nossa vida ela se torna até certos pontos parada. Nós temos muita coisa para conhecer nesse mundo, mas nós nos tornamos tão estáveis que a gente faz sempre a mesma coisa, nada é acrescentado em nosso conhecimento, Deus não é buscado em nosso dia a dia, e aí nós vivemos sempre paralisados. E Pedro então está incentivando aquelas pessoas a viver, a buscar conhecer esse mundo e glorificar a Deus por meio do conhecimento. É por isso, irmãos, que nós deveríamos a cada dia conhecer mais e mais daquilo que nós temos disponível. E por meio dessas coisas, podermos enxergar que não há nada nem ninguém mais grandioso que o nosso Deus. E por isso, nós nos dobramos diariamente. 2 semanas atrás, conversava com um colega no serviço, e aí ele falou, você é religioso, né? Eu falei, sim, sou religioso, ok, entendi o que ele quis dizer com religioso, e ele falava para mim, eu não sigo nenhuma religião. Eu falei, tá bom, o direito é seu, eu não sigo nenhuma religião. Ele falando assim, a religião trava o homem, ela faz com que o homem pare de questionar as coisas. Eu falei, pode ser que sim para algumas pessoas, mas para outras pessoas não. Algumas outras pessoas continuarão questionando muitas coisas e vão buscar conhecer a Deus por meio daquilo que nós temos disponível. E aí, então essa pessoa virou e falou assim, não, eu não aceito não compreender algumas coisas. Eu falei, interessante. Você acha que consegue conhecer todas as coisas nesse mundo? Sim. A religião vai me travar se eu me tornar um religioso. Eu falei, então tudo bem. E aí eu falei assim, eu também acho que muitas coisas é muito difícil de compreender nesse mundo. Mas sabe qual a diferença entre a minha pessoa e a sua pessoa? É que eu entendi e eu me rendi que tem um Deus muito maior e eu jamais compreenderei de forma completa esse Deus, e por isso eu me rendo a Ele. Por entender que existe alguém maior, alguém que conhece sobremodo excelente aquilo que eu conheço, eu me rendo a esse Deus. E dentro da minha retórica eu pergunto, poxa, você é um analista de produção. Eu vou te perguntar, se você vivesse toda a sua vida, 10 vidas sua, como analista de produção, você compreenderia tudo sobre produção de produto? Não compreenderia. Falei assim,
se nós não somos capazes de compreender nenhum aspecto de uma profissão, será que não é muito orgulho da nossa parte não aceitar compreender coisas sobrenaturais? E então ele ficou em silêncio. Mas, irmãos, o que eu quero mostrar para vocês, ao buscar conhecer a Deus, cada vez mais reconheceremos quão grandioso é esse Deus. E por isso, nós vamos nos humilhar. Abrindo aqui então um parêntese, e logo eu fecharei, eu fico pensando em conhecimento de Deus na eternidade. Ao mesmo tempo que pensar conhecer a Deus na eternidade é algo magnífico, vislumbrante, mas eu diria que também é um pouco assustante. É meio até um paradoxo para a nossa mente. Mas eu vou aqui tentar ilustrar para os irmãos. Obviamente, no céu não haverá uma cronologia temporal, como se fosse possível a gente contar os anos. Não tem. Mas essa ilustração serve apenas para a nossa reflexão. Imagina, irmãos, quando nós passarmos um bom tempo no céu, buscando conhecer a Deus. Irmãos, no céu nós vamos buscar conhecer a Deus. Nós vamos desenvolver o nosso conhecimento, nós vamos aprender percepção de mundo, nós vamos trabalhar, nós vamos adorar a Ele, nós faremos muitas coisas. E depois de 1000 anos, nós vamos chegar diante de Jesus e dizer assim: Senhor, passaram 1000 anos e eu percebi que eu não consegui compreender quase nada sobre o Senhor. O Senhor é muito grande e eu descobri que eu não aprendi ainda nada. Então, a gente vai iniciar um novo ciclo de vida, de mais 1000 anos. E aí a gente vai aprender sobre Deus, adorar a Deus, conhecer a Deus, desenvolver o intelecto. E depois de 1000 anos a gente vai chegar e falar: Senhor, o Senhor é tão grandioso que 2000 anos não foram suficientes para conhecer o Senhor. E de repente, irmãos, a gente vai dar conta que a eternidade nunca será suficiente para conhecer completamente ao Senhor, porque Ele mesmo é infinitamente maior que a eternidade. E é por isso que nós gozaremos de algo muito alegre na eternidade. Nós teremos a nossa visão limpa e conheceremos a Deus cada vez mais, mas reconheceremos que jamais conseguiremos conhecê-lo completamente, porque Ele é muito maior do que qualquer coisa. E mesmo sabendo disso, irmãos, nós continuamos a conhecer a Deus. No verso 4, Pedro ainda continua com o seu argumento. Ele diz assim: pela quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pelo desejo há no mundo. Irmãos, juntamente com todas essas bênçãos que Pedro acabou de citar, ele também diz que nós recebemos grandíssimas e preciosas promessas. E ao decorrer da carta, nós percebemos que Pedro está falando especialmente de uma promessa, que é a promessa da vinda de Cristo, que inclusive alguns falsos mestres estavam dizendo que isso era bobeira, que na verdade Cristo nem voltaria nada. Então Pedro começa a defender essa promessa. E Pedro usa o testemunho das Escrituras, dos profetas, e também usa a sua própria vida para defender que Cristo sim iria voltar para buscar os seus. Esta verdade, Pedro se apega nela e ele defende com unhas e dentes. Isso é muito interessante na carta.
Mas o que importa para nós aqui é ressaltar que juntamente com essas bênçãos, nós temos sim as promessas que em breve Cristo virá buscar o seu povo. E sabedor disso, apesar de nós vislumbrarmos a nossa morada celestial no futuro, hoje nós podemos desfrutar de uma filiação divina, escapando da corrupção que habita no mundo pecaminoso. E Pedro fala isso. Pedro diz que mesmo nós tendo uma promessa, nós podemos já em Cristo Jesus nesse mundo ter a nossa alma arrancada, arraigada da corrupção deste mundo. E desde já nós vamos redimir os nossos sentidos a fim de glorificar a Cristo. Todos aqui já devem ter visto uma correnteza levando alguma coisa, ou um objeto, ou às vezes a correnteza leva até o próprio homem. Mas um dia eu estava lá em Campos do Jordão, e aí a gente estava numa ponte lá de uma cachoeira que tem, né, de um rio, um percurso assim, e lá tinha um daqueles seres que gosta de tirar foto. É interessante que tem gente que gosta de tirar foto, tira foto olhando para cima, para baixo, para o lado, para o outro, e tira milhões de fotos. E esse cara era um desses aí. E o abençoado lá me inventou de tirar foto deitado. E o que aconteceu? O celular dele caiu na correnteza, e a correnteza foi levando, seguiu o fluxo natural dela. As águas, quando elas vão com o seu percurso pré-definido, ela vai arrastando tudo que tem pela frente. Ela vai levando. E isso serve como ilustração, porque, irmãos, nós como povo de Deus, nós não podemos pegar uma boia e seguir este fluxo que o mundo em trevas tem seguido. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos pegar uma boia e se divertir juntamente com a corrupção deste mundo. Ao contrário, nós devemos estar à parte, separados deste fluxo de trevas. Por desejarmos experimentar a eternidade, nos comprometemos em não se corromper com este mundo. É isto que Pedro fala para aquelas pessoas. Vocês desejam experimentar a eternidade, a promessa da vinda de Cristo, certo? Certo. Mas enquanto isso, neste mundo, esteja longe da corrupção moral. Não haja como o ímpio haja. Não faça isso. E Pedro continua dizendo, versículos 5 e 7. E também, por isso mesmo, com toda diligência, tendo vós reunido, acrescentai à vossa fé a virtude, o conhecimento, e o conhecimento, o domínio próprio, e o domínio próprio, a perseverança ou a paciência, e a perseverança, a piedade, e a piedade, o amor fraterno, e ao amor fraterno, o amor. Essa seria a tradução mais literal. Como eu falei há pouco, é impossível que nós alcancemos completamente o conhecimento do Senhor. Mas, irmãos, se há uma coisa sublime, é nós nos esmerarmos com toda a diligência e fervor para alcançar virtudes que agradam a Deus. É exatamente isso que Pedro vai dizer nesses versos. Ele cita 7 virtudes aqui no texto,
Mas, se Pedro estivesse aqui no meu lugar, certamente ele poderia falar para os irmãos mais 200, 500, 1000 virtudes que eu e você temos que acrescentar em nossa vida. Mas, sabe qual é o objetivo dele? Não é apenas mostrar uma lista de virtudes, ou apenas definir algumas virtudes, mas o que ele está buscando ensinar é que a nossa vida deve ser uma dinâmica de desenvolvimento espiritual. Nós devemos crescer, crescer e crescer constantemente. E pode acreditar, irmãos, há muitas virtudes que ainda precisamos acrescentar em nossas vidas. O problema é que muitas vezes a pessoa estourada de 5 anos atrás ainda continua ativa no nosso coração. O problema é que a falta de paciência de 10 anos atrás às vezes está pior hoje. O problema é que a honestidade, ela ainda não veio à tona depois de muitos anos que encontrei Cristo Jesus. E Pedro vai dizer, não pode ser assim. É necessário acrescentar virtudes em nossas práticas. O importante é deixarmos de lado a paralisia espiritual. Irmão, por questões de lógica, isso é possível acontecer com o salvo. Porque senão o autor não estaria orientando se fosse impossível acontecer isso. Ao contrário, se ele fala, é porque ele entende que pode acontecer. A igreja de Corinto, por exemplo, quando Paulo fala com ela, Paulo vai mandar a carta para a igreja de Corinto e vai identificar esses como pessoas santas, alcançadas por Deus. Mas Paulo exorta que eles não estavam vivendo como salvos. Paulo dá um chacoalho neles e dizem assim, está acontecendo coisa aí dentro da comunidade dos santos que nem entre os ímpios acontece. Paulo mostra que ser cristão não é suficiente, é necessário viver como tal. É isso que Paulo faz com Corinto. Mas, na igreja aonde Pedro está orientando, é diferente, irmãos. É diferente. Olha o verso 12 aí. Diz assim, por isso, embora os saibais que estejais firmes na verdade possuída, penso que é bom recordar isso sempre. Ou em outras palavras, Pedro está dizendo, eu sei que vocês são maturos, eu sei que vocês são firmados na palavra, eu sei que vocês têm a fé, mas mesmo assim, eu acho importante recordar vocês antes de eu partir dessa terra. Em outras palavras, irmãos, a orientação aqui não é para melhorar o que está ruim, é para melhorar o que já está bom. Então, Pedro, como um professor, ele estava dando 8,5, 9 para aquela igreja. Mas sabe o que ele está incentivando? Dá para chegar no 9,5. Isso é interessante, porque sabe o que nos ensina? Que ninguém é tão maduro ao ponto de não precisar crescer na graça e no conhecimento do Altíssimo. Ninguém é bom o suficiente ao ponto de não precisar crescer na graça e no conhecimento do Altíssimo. Independente de onde estejamos, em que ponto de maturidade estejamos, sempre é possível amadurecer mais. Porque o conhecimento de Deus é sobremodo
excelente. Pedro encoraja aqueles receptores. E ele começa a dizer assim: acrescentai, ou, em outras palavras, ou outras versões, associai uma virtude à outra. E a ideia dessa palavra, associai, ou acrescentai, é uma ordem, é um imperativo, que tem a ideia de um esforço humano para que algo aconteça. E a construção literária é interessante, porque Pedro monta como se fosse uma escada. E Pedro fala assim: já que você tem uma coisa ou tem uma virtude, você acrescenta outra e mantém essa anterior. E aí então você vai adicionando uma coisa à outra. Então, quando nós pensamos num degrau de uma escada, para que eu alcance o último degrau, eu preciso primeiro pisar no primeiro. E assim sucessivamente. E é isso que nós pensamos quando nós vemos aqui a lista de virtudes. Nós desenvolvemos virtudes na nossa vida, não abandonando aquilo que a gente já alcançou de bom, mas mantendo e apenas melhorando e acrescentando outras. E aí, Pedro diz assim: acrescentai ou associai a vossa fé. E aí eu pergunto: que fé é essa? Irmãos, ele está citando a mesma fé que foi iniciada lá no verso 1. Lá no verso 1, ele falou sobre aquela fé que nós recebemos em Cristo Jesus. O privilégio que nós temos de ser salvo por Cristo. Então essa fé é a base. E nela nós vamos acrescentando virtudes de piedade ao decorrer das nossas vidas. Interessante também pensar que o conceito de fé hoje, ele é praticamente abstrato, não é verdade? Infelizmente hoje o conceito de fé, ele é abstrato, como se fosse um campo apenas ideológico. Então, quando alguém pergunta algo que a gente não sabe muito responder, a gente fala: eu creio pela fé, e fica por isso mesmo. Porque a fé se tornou algo um pouco, muitas vezes uma muleta para nós, aonde a gente só fala e ficamos confortável com isso. Mas na mente de um judeu, a fé não é somente isso, mas ela também é algo concreto, ou é algo factível. Está relacionado com fidelidade e compromisso fiel com uma divindade. E no nosso caso, o nosso Deus Altíssimo. Então, por eu ter compromisso com uma divindade, eu sou fiel a ela e eu sou comprometido com ela. Isso inclui fé numa mente judaica. E isso muda um pouco a nossa perspectiva, porque nós vamos perceber que a nossa crença, ela deve ser materializada, ela deve ser perceptível. E por isso, Pedro vai dizer que nós devemos acrescentar ações que glorificam a Deus, porque esta é uma forma que nós materializamos a nossa fé que recebemos em Cristo Jesus. Eu não vou ter tempo, e não é o meu objetivo também, falar de todas as virtudes aqui citadas, mas eu vou citar apenas duas que eu achei propício nesse momento. Uma delas é o domínio próprio. Pedro fala: tenha domínio próprio.
Irmãos, isso é tão genérico e isso se aplica a tudo na nossa vida. Desde o nosso pecado da gula, que não conseguimos controlar o nosso desejo de comer, como um desejo de pecado da sexualidade. Sem domínio próprio, nós não conseguimos negar a si mesmo. E é por isso que nós devemos exercer o autocontrole. E ele diz que o autocontrole é um conceito básico para o exercício de toda piedade. Porque o homem que não aprendeu a controlar a si mesmo, ele sempre vai agir por impulso. Então, é algo básico, mas que se aplica em tudo nas nossas vidas. E é por isso que nós devemos identificar aquilo que faz com que o nosso coração peque contra Deus, aquilo que a gente ainda não conseguiu dominar e treinar constantemente. Porque essa é a única forma de glorificar a Deus. E a outra característica é perseverança ou paciência. E é interessante que eu acho que essa perseverança tem a ver com todo o contexto da carta. Está relacionado com uma atitude de resiliência, na ideia de ser persistente, a fim de que a nossa fé ela não seja oscilante e, mais do que isso, que nós tenhamos maturidade para lidar com a vida. E falarei mais disso com os irmãos. Mas, irmãos, já estamos caminhando bem aqui. Eu gostaria também de pensar com os irmãos no verso 8 e 9. Aqui, nós vamos encontrar duas possibilidades, que eu falei lá no princípio da minha mensagem. A possibilidade de ser pessoas ativas em desenvolver a espiritualidade ou pessoas inativas. A pergunta é: o que somos? Diz assim então a palavra de Deus, no verso 8 e 9. Pois estas coisas, existindo e aumentando em vós, não vos tornarão inativos, nem infrutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que há essas coisas, que não há essas coisas, é cego, tendo-se esquecido da purificação dos antigos pecados. A primeira opção aí, irmãos, no verso 8, é as pessoas que são ativas. E aí a primeira pergunta que nós fazemos para o texto é: de que coisas existindo e aumentando em vós? O que é isso? O que Pedro está falando? Ou ao que Pedro está se referindo? É justamente, irmãos, aquelas virtudes que devem aumentar no exercício da piedade. São essas coisas que Pedro está se referindo. Os salvos, em outras palavras, devem cultivar o conhecimento de Deus, porque isso vai nos impedir de tornarmos estéreis, pessoas paralisadas, pessoas travadas, que não conseguem enxergar o Senhor, mesmo sendo salvo. Mas também ele traz aí uma segunda opção de pessoas que são inativas. E aí a pergunta é: de que coisa que eles estão falando, que Pedro está falando? É a mesma coisa, são as virtudes.
Mas nesse caso, Pedro fala das pessoas que não buscam isso. E aí Pedro traz uma ilustração dizendo que eles são cegos, que não conseguem enxergar de longe. A ideia aqui, irmãos, desta ilustração é de uma pessoa que tem a vista prejudicada, turva, e para andar, ela precisa andar apalpando as coisas ao seu redor, justamente porque ela não tem percepção de enxergar com clareza. Por quê, irmãos? Porque elas não têm percepção de mundo. E é isso que o pecado faz. A falta de conhecer a Deus traz para as nossas vidas. Aliás, muitas vezes voltamos a praticar pecados que já tínhamos sido libertos. E mais do que isso pode causar em nós uma desvalorização da posição que nós temos em Cristo Jesus. Pedro alerta os nossos corações para que não caiamos nesse estado. Pessoas que não enxergam Deus, pessoas que muitas vezes ainda retornam a praticar pecados que tinham sido libertos e ainda que não valorizam a posição em Cristo Jesus. E todos nós, sem exceção, temos um grande risco de passar por essa vida sem compreender realmente qual é a nossa missão de vida dada por Deus. Algumas vezes, porque nós temos uma má teologia, um mau conhecimento de quem realmente é Deus, ou, em outras vezes, porque andamos pela dureza do nosso pecado. Então nós temos que estar atentos, irmãos. Qual é a situação que nós nos encontramos? E ligado a isso, eu gostaria de encerrar com versos 10 e 11, que diz assim: por isso mesmo, irmãos, esforçai-vos para fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Outras versões vai dizer assim: esforçai-vos para fazer cada vez mais consolidar a vossa vocação e eleição. Pois, fazendo estas coisas, de modo algum e em tempo algum tropeçareis. Pois assim vos será ricamente suprida a entrada do reino eterno, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, muito se discute desse texto no mundo aí da teologia, mas eu vou propor para os irmãos aqui talvez uma leitura até mais natural do texto. Entendo que a ideia de reforçar ou de se esforçar para afirmar e para consolidar a vocação e a eleição não está necessariamente relacionado a chegar ao céu. Eu não acho que está ligado somente a isso. Porque, irmãos, Pedro está tratando de crentes. Aqui ele vai continuar e vai dizer isso: crentes que tropeçam e crentes que não tropeçam. Crentes que são maturos, crentes que não são imaturos. Crentes que buscam conhecer a Deus e crentes que não buscam conhecer a Deus. Certo? Então, eu acho que o argumento não é a ideia de quem vai chegar aos céus. Por quê? Porque o salvo que tropeça muito, que peca muito, e o salvo que tropeça menos e peca menos, ele vai chegar ao céu de qualquer jeito, por causa da fé em Cristo
Jesus. Mas o ponto, a questão aqui que Pedro enfatiza é o exercício da piedade até chegar à promessa da vinda de Cristo. Esse é o ponto-chave dele. Então, na minha concepção, consolidar aqui, firmar a fé, está relacionado ao modo de vida que nós temos até a vinda de Jesus Cristo, ou até a nossa partida daqui para o céu. Então, se eu vivencio uma vida de maturidade, se eu desenvolvo virtudes, se eu faço com que a minha fé chega num ponto de maturidade, por quê? Porque ela foi testada, provada, e Deus assim o aprovou, de modo algum, e em momento algum, a gente vai tropeçar, que é isso que Pedro diz. Pedro diz então, enquanto vocês alcançam ou esperam a vinda de Cristo, a fé de vocês, ela precisam ser consolidada, a ideia de estabilizada, para que cada vez mais deixemos o pecado de lado e acrescentemos virtudes que agradam a Deus. Então, nesse sentido, eu acredito que Pedro está ensinando aquele povo que a fé que nós recebemos de Deus, ela sendo acrescida por virtudes que agradam a Deus, é evidência que o indivíduo entendeu a sua vocação e por isso purifica dos seus pecados. Então, um indivíduo que entendeu a sua vocação, entendeu a sua eleição, ele vai viver de modo a purificar os seus pecados. A obediência à lei do Senhor não leva ninguém aos céus. E Pedro deixou isso bem claro. Mas a obediência à lei do Senhor é uma evidência que eu e você deseja estar no céu. É isso que ele está mostrando. É isso que ele está tentando instigar na mente dos leitores. E é assim que eu entendo que consolidar a nossa fé é chegar diante do Senhor como Paulo chegou. Eu sei, eu bati o bom combate, eu completei a fé, eu estou encerrando a minha carreira, sabedor que eu vivi para a glória do Senhor. Então não é quem vai chegar ou quem não vai chegar, mas é a forma que chegamos. Além do mais, eu entendo também que a ideia que ele diz aí no último verso, pois assim vos será ricamente suprida a entrada no reino do eterno do nosso Senhor e Salvador. Irmãos, obviamente, Pedro jamais estaria falando aqui da capacidade do homem de aumentar ou diminuir a entrada nos céus. Não, Pedro jamais pensaria isso. Mas, irmãos, o que eu entendo que Pedro está dizendo pela lógica da carta é que nós devemos estar preparados para entradas no céu. Nós devemos estar aptos no sentido de desenvolvidos como cristãos. E isso inclui reconhecer que existe um reino eterno, aonde Cristo é o rei e o dono, e nós simplesmente súditos que o adorarão por toda a eternidade. Então, quando chegarmos no céu, na promessa que o nosso Senhor voltará, nós devemos chegar preparados, maturos,
maduros e conhecedores de quem é esse Deus Todo-Poderoso. Por fim, respondendo as duas perguntas que eu fiz no início, nós buscamos a Deus porque entendemos a nossa vocação e eleição. E a fé que nós recebemos, nós acrescentamos a elas virtudes que irão permitir revelar Deus por meio de nossas vidas. Não importa o ponto que chegamos, sempre é possível conhecer mais a Deus e viver em piedade diante dele. Amém, irmãos? Vamos orar?